Gente, boa noite a todos e todas presentes aqui no auditório da Faculdade de Comunicação para essa mesa da Gira. Primeiro, um prazer em participar da mesa com pessoas egressas aqui da Faculdade de Comunicação. É importante ver essa inserção, não só no mercado de trabalho, mas também no campo das políticas públicas na área da cultura, de pessoas que foram formadas aqui nessa casa, e principalmente do curso de produção cultural, que é um curso que, enfim, eu tenho um carinho maior, porque eu também sou egresso desse mesmo curso. Atualmente tenho desenvolvido muitas pesquisas nessa área do audiovisual, inclusive uma pesquisa para a Salcine, né? Hoje em dia a Milena é minha chefe nesse processo da pesquisa. E é isso, acho que quero passar logo, vou passar na mesma ordem que Cadu colocou ali, para a gente poder ter essa visão hoje em relação a essas políticas no nosso estado e no nosso município. Só uma pena, assim, com programação tão bacana, não tem uma quantidade de alunos aqui, mas está sendo gravada, pelo menos, né? Então, acho que o conteúdo não se perde, mas é uma pena que a gente hoje de manhã, a gente teve uma mesa muito bacana, um seminário que teve auditório cheio. Assim, só que, infelizmente, cada vez mais não está sendo fácil encher esse auditório. Então, assim, é um conteúdo super interessante para quem quer se encaminhar no campo do cinema, do audiovisual. Teria que estar aqui hoje para entender, basicamente, como é que as políticas estão sendo desenvolvidas. Mas, enfim, o conteúdo vai estar sendo gravado e vai ser uma honra ouvir aqui vocês hoje. Então, obrigado. E, Milena, por favor. Tá bom. Oi, gente, boa noite. Primeiro, agradecer o convite, Léo, Cadu. Aí, vocês me zoam. Pronto. Agradecer o convite, né? Uma felicidade voltar a essa casa que faz parte da minha formação, né? Enquanto pessoa, não só enquanto profissional. Então, muito bom estar aqui de volta falando dos trabalhos que a gente tem desenvolvido. Eu mandei o material. Sim. Mandou? Pronto. Ah, querido. Ah, meu amor. Porque o trabalho é assim. Então, Salcine, eu estou indo aqui porque, antes daqui, eu estava na UNEB, conversando com a turma de Relações Públicas da UNEB, falando sobre o Salcine, e tem uma aluna que estava lá, e ela vai ouvir a apresentação toda de novo, mas é isso aí. Ela está pesquisando Film Commission, então ela está super interessada, e muito bom ter alunos interessados, porque foi uma coisa que eu estava falando até lá na UNEB, assim, que esse diálogo entre universidade, mercado e setor público, ele é muito raro, assim. Eu lembro, na minha época mesmo, a gente, aqui no curso de produção, a gente mal tinha diálogo com o mercado, assim. Então, a gente acabou, né, sendo lançado assim, ao mercado, descobrindo no mercado. Então, ter essa oportunidade, assim, passem para os seus colegas que essas oportunidades é extremamente importante. Mas, enfim, Salcine. Salcine é o primeiro programa de desenvolvimento do audiovisual do município. Ele foi criado em maio de 2023. E aí, antes da existência do Salcine, a Prefeitura Municipal de Salvador ela atuava, né, no campo do audiovisual através das políticas de fomento, através dos editais. Então, em 2014, em 2017, como a Fundação Gregório de Matos, né? Antes existia o Salcine e a Fundação Gregório de Matos, quem até hoje executa os instrumentos, enfim, a política de cultura para o município até hoje, ela que cuidava do audiovisual, mas única e exclusivamente através dessa linha de incentivos através dos editais. Então, em 2014 e em 2017, a gente lançou os editais Arte na TV, que foram editais em parceria com a Ancine, através dos arranjos regionais, que foi um edital voltado para a produção de séries. Então, todos já foram realizados, né? O último foi em 2017. E aí, depois de 2014 e 2017, a gente teve um edital, que foi o da Aldir Blanc, que foi o Conceição Sena, voltado para a produção também de curtas, desenvolvimento de séries. E, em 2022, a Prefeitura, pela primeira vez, ela investe com recursos próprios no primeiro edital voltado para o audiovisual, que foi o Salvador Cine, porque, antes disso, né, foi arranjos regionais e o Aldir Blanc. Então, em 2022, a Prefeitura lançou o primeiro edital de audiovisual voltado para a produção de curtas, finalização de longa, desenvolvimento de série, que foi o Salvador Cine. E aí, logo depois, em seguida, no ano seguinte, né, com a vinda do atual secretário de Cultura e Turismo para a gestão,
ele começa a atuar mais no campo da cultura. A Secretaria de Cultura e Turismo ela acabava atuando muito mais com o turismo e a Fundação Gregório de Matos ficava mais responsável pelas políticas públicas para a cultura. Então, com a vinda do atual secretário, ele começa a movimentar dentro da secretaria mais a pauta da cultura. Então, ele cria a diretoria de cultura dentro da Secretaria de Cultura, ano passado, e criou o Salcine. E aí nós fomos convidados, eu e Felipe, que hoje está em outra secretaria, mas nós, na época, estávamos na Fundação Gregório, e éramos nós que aplicávamos as políticas, enfim, fazia os editais, executava. Fomos convidados para criar o Salcine. De fato, assim, Pedro veio muito com a sugestão do que ele pensava que seria o Salcine, mas nós que sentamos e construímos o Salcine como ele é hoje. E, assim, um processo de construção muito em diálogo com a sociedade civil. Então, quando a gente começou a criar o Salcine, e aí a parte da pesquisa que eu vou chegar lá é muito importante, a gente não tinha muitos dados, né? A gente não tem quase nenhum dados relacionados ao audiovisual soteropolitano. Então, como é que a gente constrói uma política sem ter dados? É sentando com o mercado, é sentando com os produtores, é sentando com as associações. Então, em 2023, a gente teve esse trabalho assim, que foi extremamente importante, sentar com o setor para a construção do programa. Então, nós criamos o programa, que você pode passar, por favor, que é esse primeiro programa municipal voltado, né, para o desenvolvimento do audiovisual, esse é o objetivo. E aí, quando a gente cria o Salcine, a gente cria pensando ele, dividindo ele em alguns eixos. Porque é isso, a gente sai do fomento através das políticas dos editais, da Fundação Gregório de Matos, e quando a gente cria o Salcine, é pensando numa construção política para além dos editais. Então, a gente divide o programa em alguns eixos. Pode passar, por favor. A gente dividiu ele no eixo de formação, no eixo financiamento, negócios e institucionalidades, filme commission e infraestrutura. Pode passar, por favor. No eixo formação, é um eixo que a gente faz em parceria com o Senai Cimatec e com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda, que é a secretaria hoje onde o Felipe está lotado, que é pensando em formalizar, qualificar e atualizar os profissionais da área de audiovisual. E a gente faz justamente em parceria com essa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda, pensando já em formar esses profissionais e lançá-los ao mercado de trabalho. Então, a parceria com a SEDEC vem muito nesse lugar, assim, de quais as estratégias a gente constrói para lançar esses formandos do Salcine cursos no mercado de trabalho. Então, por isso, a parceria com a SEDEC. Nós lançamos o nosso primeiro ciclo formativo desse eixo de formação em setembro de 2023. Você pode passar, por favor? Esse foi o primeiro ciclo, esses são os dados do primeiro ciclo. A gente lançou em setembro de 2023, esse ciclo se finalizou em janeiro de 2024. E aí, quando a gente pensou na construção desse curso, a gente volta novamente para o setor para entender qual era a demanda do momento. A gente teria os editais da Paulo Gustavo, que seriam lançados em seguida. Então, a gente queria entender qual era o maior gargalo da área no momento, para que a gente pudesse fazer um curso que tivesse efetividade. Então, o curso que a gente criou no primeiro ciclo do Salcine, cursos foram os cursos de produção executiva, assistente de câmera, iluminação, roteiro de longa. Tá, obrigada. Esse foi o primeiro curso. Cada curso tinha 20 turmas. Eram aulas presenciais para os cursos técnicos, aula online, híbrida, na verdade, para o curso de produção e para o curso de roteiro. Para além dos cursos, que eram voltados para esses 20 alunos em cada turma, a gente tinha encontros de workshops, né? A gente trouxe alguns profissionais do Brasil inteiro para trocar com os nossos profissionais. E aí, esses workshops a gente abria para o público geral, não eram só votados para os alunos que estavam fazendo cursos técnicos. Então, a gente trouxe diversos diretores, roteiristas, não só nessa área criativa, a gente trouxe pessoas da área de produção também, para trocar com os nossos profissionais. Então, a gente trouxe o Ali Muritiba, que dirigiu Cangaço Novo, a gente trouxe João Almeida, que é daqui. A gente priorizou esses profissionais que tiveram que sair da cidade, infelizmente, por, enfim, faltas de oportunidades, mas que hoje estão ocupando lugares super importantes dentro da cadeia do audiovisual para trocar com os nossos alunos. Então, assim, a gente realizou 16 workshops, de setembro a setembro, foi um ano de workshop, enfim, trazendo vários profissionais. E, para além desse ciclo de workshop, a gente realizou um Salcine Conecta, a primeira edição, ano passado, que é esse espaço para dialogar sobre o audiovisual. Então, a gente trouxe, ano passado, gestores, estudiosos, realizadores, para, enfim, trocar, fazer mesmo, colocar Salvador neste cenário de discussão do audiovisual, né? E aí, esse foi o nosso primeiro ciclo. A gente renovou o ciclo do eixo formação,
Esse ano, a gente deu início ao segundo ciclo do Salcine Cursos. Continuamos a parceria com o Senai Cimatec, continuamos a parceria com a Sendec, e já demos início ao primeiro curso desse ciclo 2, que foi um curso de inglês voltado para profissionais do audiovisual, que ainda é uma barreira, a língua ainda é uma barreira para os nossos profissionais, muitas vezes eles viajam, e precisa dessa negociação, né, nos eventos de mercado, nos festivais, e isso é uma complexidade ainda. A gente recebe muita demanda desses profissionais assim, nesse sentido. Poxa, eu quero viajar, a língua ainda é uma barreira. Então, a gente existe já uma iniciativa da LATC, que já realiza esses cursos há muitos anos. Poucos profissionais da cidade conhecem essa iniciativa. E aí, através do Salcine Cursos, inclusive, algumas pessoas foram selecionadas para fazer o curso de forma gratuita, e outras que não puderam ser selecionadas de forma gratuita acabaram pagando para fazer, porque viu ali uma oportunidade que não conhecia. Então, para além do curso de inglês, a gente vai abrir novas turmas com os cursos técnicos, e aí a gente vai repetir novamente, né? Vai repetir os cursos de assistência de câmera, vamos repetir o curso de produção executiva. E, para esta edição, a gente focou em cursos de finalização, como montagem, mixagem de som, maquinaria elétrica, que são grandes gargalos aí da produção audiovisual. A gente vai lançar esses cursos em abril do ano que vem, e ele vai até junho, julho do ano que vem. Para além desses cursos técnicos, existem outras iniciativas de formação de audiovisual na cidade, que a gente uniu forças com essas iniciativas para, enfim, agregar o nosso Salcine Curso. Uma delas é a Usina do Drama, que é um curso voltado para roteiro de série, que existe aqui na Faculdade de Comunicação, que é encabeçado por professora Carmen. A gente vai realizar, no ano que vem, uma edição da Usina do Drama dentro do Salcine Cursos, já está aí tramitando, lançaremos em breve. A gente vai ter também um curso de distribuição, que aí nós estamos em diálogo com, provavelmente, a produtora Vitrine, que já existe, a distribuidora Vitrine, desculpa, que já existe um módulo de formação para distribuição, porque distribuição a gente entende ainda que é um extremo gargalo dentro da cadeia do audiovisual, então é importante a gente começar a entender de que forma a gente pode. A gente vai receber agora uma leva de produções agora da Paulo Gustavo, e a gente já está assim, com a mão na cabeça, porque a distribuição já é um gargalo, quanto mais agora com essa pulsação, né, com tantos produtos que estão sendo produzidos agora com a Paulo Gustavo, como é que a gente vai fazer isso? Então, a gente vai começar a estudar isso, enfim. A gente está pensando também em colocar algumas categorias voltadas para a distribuição nos nossos próximos editais, enfim. Esse é o nosso ciclo 2, para além dos cursos, né, que vão ser abertos ano que vem, os cursos técnicos. A gente já teve uma segunda edição do Salcine Conecta, que foi realizada agora em parceria com o Nordeste Lab. Foi novamente esse espaço para se discutir o audiovisual de forma nacional. E teremos também novos ciclos de workshops, que a gente ainda está construindo quais serão esses cursos que serão dados dentro dos workshops, que aí são abertos para todos os públicos, não apenas para os alunos do Salcine Cursos. Esse é o nosso eixo de formação. Você pode passar, por favor? Aí temos o eixo financiamento, que é um eixo que a gente continua fazendo em parceria com a Fundação Gregório de Matos, que é que continua executando os editais. Então, ano passado, a gente, junto com a Fundação Gregório de Matos, lançamos os editais da Paulo Gustavo. Então, nós construímos com a Fundação Gregório de Matos a minuta, enfim, pensamos no edital como um todo, e a Fundação executa. Então, pode passar, por favor. Então, ano passado, com a Paulo Gustavo, nós lançamos o edital Salcine, que aí foi um edital com recursos da Paulo Gustavo, mais recursos da Prefeitura. Da Paulo Gustavo, a gente teve 13.950.000, e a Prefeitura investe mais 5 milhões, e a gente abre o edital com quase 19 milhões. E, nesse edital, a gente teve categorias de produção de curta, produção de videoclipe, produção de longas para novos realizadores, que era uma outra super demanda que a gente recebia, porque, para acessar recursos da Ancine, por exemplo, o realizador já tem que ter realizado um longa. Como é que você realiza um longa sem ter recursos para realizar um longa? Então, a gente abriu essa categoria para a produção de longa para novos realizadores, para que esses realizadores possam ter a possibilidade, futuramente, de acessar outros recursos que não os recursos municipais apenas e estaduais. Então, tivemos essa categoria, tivemos desenvolvimento de série, desenvolvimento de longa, festivais edições continuadas e primeiras edições, porque a gente tem recebido também uma demanda de eventos e festivais que estão surgindo aí, discutindo audiovisual, para além dos que já existem há muito tempo. O Panorama, por exemplo, que já acontece há mais de 16 anos, foi contemplado no nosso edital Salcine.
Esse foi o edital Salcínio. Para além do edital, a lei, né, ela dizia que a gente tinha que investir também nas salas de cinema, cinemas de rua. E aqui em Salvador nós temos duas iniciativas, né, cinema de rua, que é o Cine Glauber Rocha e o Circuito Sala de Arte. E aí a gente investiu, né, 1.200.000, 600.000 para cada um, e eles são, em troca, tem as contrapartidas. As contrapartidas são acesso às escolas públicas, às salas de cinema, né? E aí eles têm aberto ao público para as exibições comerciais, mas também fazem sessões especiais de filmes baianos, que é uma forma também de formar esse público, atrai através dos filmes que estão lá comercialmente, mas também apresenta novos caminhos, enfim, é uma forma de formação de público. Essa contrapartida ela vai até junho do ano que vem, é um ano de contrapartida, então, para além de levar as turmas para assistir os filmes, tem formação para os professores também, porque a gente entende que é importante, que a gente precisa dessa iniciativa dos professores para que os alunos vão ao cinema, enfim, vejam o filme brasileiro baiano. Para além do apoio às salas de cinemas de rua, a gente teve também a pesquisa, que Léo comentou, que a lei previa, né, investimento em pesquisa. Então, a gente entende que, para a gente construir uma política efetiva, política pública efetiva, o ar, né? Está aqui, ó. E olha que eu tenho, viu? A gente investiu R$170 mil para fazer um diagnóstico do setor do audiovisual nos últimos 10 anos, que eu descobri que já vai ser dos últimos 20, né? Porque a gente não tem dados a gente tem pouquíssimos dados, a gente tem um observatório, né, do audiovisual, que vem lançando alguns boletins aí no decorrer dos anos, mas a gente não tem um diagnóstico assim dos últimos anos do setor do audiovisual na cidade de Salvador. Então, essa pesquisa está para ser lançada em breve, estará disponibilizada no site da Film Commission. Esses foram os investimentos com os recursos da Paulo Gustavo. Esse ano, a gente não vai ter mais Paulo Gustavo, não teremos. Quem viveu, viveu, quem não viveu, já foi. A gente tem a Aldir Blanc aí. Por 5 anos, teremos a Aldir Blanc garantido, que não é um edital voltado só para o audiovisual, não é uma lei só do audiovisual, como foi a Paulo Gustavo, que foi com recurso da UFSA. A Aldir Blanc ela é para todas as artes, mas a gente negociou com a Fundação Gregório de Matos para incluir a categoria audiovisual nos instrumentos que ela já iria criar dentro da Aldir Blanc. Um deles foi um edital de mobilidade, que era uma outra super demanda. A gente recebia muitos realizadores que precisavam viajar para apresentar seus filmes nos festivais, que precisavam viajar para participar de eventos de mercado e que não tinha possibilidade. E a gente não tinha como fazer um apoio direto para as pessoas viajarem. Vou te dar esse dinheiro para viajar. Não existe essa política dentro da secretaria. Então, a gente lançou esse edital de mobilidade, que foi aberto para todas as artes, mas o maior número de inscritos no edital foram pessoas do audiovisual. Então, a gente selecionou 14 projetos, acho que de 25 ou 30, 14 foram de audiovisual. E aí a gente tem profissionais viajando. Agora a gente tem um profissional lá em Nova York fazendo cinema, nas melhores escolas de cinema de Nova York. Enfim, a gente tem uma galera viajando aí, possibilitado por esse edital, assim, e a gente vai ter a garantia desse edital daqui por mais 5 anos. Então, por conta da lei da Aldir Blanc, né? Para além do edital de mobilidade, a gente tem um edital de eventos calendarizados, que é o edital Gregórios, que a gente colocou também a categoria audiovisual. Então, alguns eventos que já acontecem na cidade há um tempo puderam se inscrever e foram selecionados. O Nordeste Lab, o Panorama, o Mostra Lugar de Mulher no Cinema foram contemplados nesse edital. Pode passar. O outro eixo que temos dentro do Salcínio é o eixo negócios e institucionalidades, que é um eixo que a gente potencializa as iniciativas de audiovisual que já acontecem na cidade e tenta atrair outras, porque Salvador ela é vista muito como um cenário propício para se filmar. Todo mundo que chega aqui fala que Salvador tem a melhor luz para se filmar, os melhores cenários, mas poucas pessoas enxergam isso aqui como um mercado. Está para além de um cenário, né? Salvador tem um mercado, Salvador tem profissionais que estão aqui discutindo audiovisual por muito tempo, produzindo há muito tempo, e as pessoas só enxergam como um belo cenário para se gravar. Então, a ideia desse eixo é a gente potencializar as iniciativas que já existem na cidade, que estão aí discutindo audiovisual, os festivais, e também atrair outras iniciativas de outras cidades para que, enfim, conheçam esse outro lugar de Salvador. Então, por exemplo, quando a gente criou esse eixo dentro do Salcínio, a gente fez esse mapeamento. Quais são esses eventos assim? Óbvio que a gente tem vários, assim, mas quais são os eventos que trazem impactos mesmo, assim, econômico para a cidade de Salvador, no quesito audiovisual? A gente fez esse levantamento e a gente criou uma política de patrocínio direto para esses eventos. Pode passar, por favor.
E aí, tanto esses dados são os dados de 2023, porque alguns de 2023, só 2 que tem aí que são de 2024. Porque tanto o Dialab quanto o Nordeste Labs acabaram de acontecer, então a gente ainda não tem dados desses 2 eventos. Mas esses são os dados do ano passado. O Dialab é um laboratório voltado para realizadores negros. Era um laboratório, hoje ele já se transformou no festival, mas ele seleciona projetos, esses realizadores ficam imersos, enfim, tendo consultorias de diversos profissionais do Brasil inteiro, por um tempo. O Nordeste Lab é um evento de negócio mais importante fora do eixo Rio Sul e Sudeste, né? É um evento que trata de negócios do eixo Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Acabou de acontecer aqui não é a 10ª edição, tem 10 anos, mas foi a 9ª edição do evento. É um evento que atrai diversos players para a cidade. É um evento que possibilita que os nossos realizadores entrem em contato com esses players e apresentem seus projetos, e aí contratos são fechados. Temos, para além do Nordeste Lab e Dialab, a MIMB, que é um festival itinerante, que nasceu aqui, inclusive, com egressos daqui da Facom, que é um festival que homenageia Mohamed Bamba, que foi um professor aqui da Facom, que é um festival extremamente interessante porque ele é itinerante, ele realmente tem um trabalho de itinerância. Ele vai para as ilhas, ele vai para o subúrbio, ele vai para diversas comunidades, enfim, esse diálogo com esses lugares. E, para além desses 3 eventos que já acontecem na cidade, que a gente apoia, a gente conseguiu atrair 2 eventos que não aconteciam em Salvador, passaram a acontecer a partir do ano passado, que é o FIAMB, que é o Festival Internacional do Audiovisual Negro Brasileiro, que é uma iniciativa da APAN. A APAN é a Associação Nacional dos Realizadores de Audiovisual Negro. É um evento que sempre aconteceu na cidade de São Paulo, e que, com o diálogo com a APAN, a gente conseguiu atrair esse evento para cá, para o mês de novembro, que é um mês que não tinha evento e nem festival de cinema na cidade. Então, o FIAMB aconteceu em 2023 e aconteceu agora em 2024. E, para além do FIAMB, a gente conseguiu atrair o encontro da Rede Talentos Paradiso. A Rede Paradiso é uma filantropia que apoia realizadores do Brasil inteiro, dando bolsas de estudos, enfim. E aí eles fazem encontros desses talentos. E aí a 2ª edição aconteceu aqui, esse ano, em Salvador, que foi uma oportunidade super interessante, que a gente trouxe mais de 150 realizadores do Brasil inteiro, conheceram o nosso trabalho, conheceram a cidade, enfim, foi uma troca super interessante. E aí, através dessa parceria com a Paradiso, a gente está pensando já em outras parcerias com esses talentos da rede. Pode passar. O penúltimo eixo do Salcine é o eixo Film Commission, que é uma iniciativa que tem o objetivo, para além de facilitar as gravações numa cidade, que é isso, gravar em Salvador, anos atrás, era tanto caótico, porque você tinha que solicitar a liberação de diversos órgãos dentro da prefeitura. Você quer gravar um curta de 6 minutos, você tem que bater, às vezes, na porta de 10 órgãos da prefeitura para solicitar a liberação, porque não existia esse espaço. E aí as pessoas, muitas vezes, gravavam na cidade sem liberação mesmo, a revelia. E aí a Film Commission é esse espaço onde a gente concentra todos os pedidos de gravação na cidade e, enfim, qualifica esses pedidos, porque a gente ouve esses realizadores, eles mandam, a gente tem um site, depois eu vou apresentar o site para vocês, eles colocam lá a solicitação, a gente recebe, entra em contato para entender, enfim, qualifica esse atendimento, encaminha para os órgãos essa solicitação e eles só recebem, no final, o alvará com a liberação para a filmagem. A Film Commission é esse espaço, mas, para além disso, a Film Commission é um lugar para atrair gravações na cidade, porque a gente entende que, quando a gente atrai uma grande gravação para a cidade, a gente está gerando economia, porque a gente entende que o audiovisual é um setor que não se encerra em si, né? Muito pelo contrário. Ele movimenta outras cadeias da economia da cidade. O trade turístico, por exemplo. Então, quando a gente vem uma grande produção aqui para a cidade, fecha hotel, restaurante, é van, é catering, enfim, diversos outros serviços. Então, uma Film Commission bem estruturada, ela tem esse poder de atração. E, para além desse lugar de organizar liberações, a gente pode criar políticas de incentivo, como já existe algumas iniciativas aqui no Brasil. Em São Paulo e Rio de Janeiro existe uma política de incentivo chamada Cash Rebate, que você recebe uma isenção, algumas isenções, quando você vai filmar numa cidade. Agora a gente tem dialogado com a Paramount e a Floresta, que são as produtoras que realizam o reality de Férias com Ex. Elas estão há 4 anos gravando de Férias com Ex na Colômbia, porque na Colômbia tem um cash rebate. É muito mais barato para elas gravar de Férias com Ex na Colômbia, por conta desse incentivo, do que gravar no Brasil.
Então, elas têm dialogado com a gente, porque elas estão interessadas em voltar a gravar no Brasil, mas, para isso, elas precisam de incentivo. Então, já estamos estudando uma política de implementação do cash rebate aqui em Salvador, para que a gente garanta essas produções na cidade, porque a gente entende o impacto dessas gravações. Quando uma Paramount vem gravar em Salvador, a gente dialogando com como a gente está, a gente consegue garantir que essa empresa contrate profissionais da cidade, a gente consegue garantir que essa empresa ela movimente o trade turístico da cidade, e a gente sabe o impacto disso para uma cidade como Salvador, que vive basicamente do turismo. Pode passar. Esses são os dados da nossa Film Commission. Nossa Film Commission é um bebê. Ela foi lançada em março desse ano, mas o decreto dela saiu em agosto desse ano. Aí, tem alguns dados de liberação de março até então. Esse QR Code dá acesso ao site da Film Commission, é um site bem bacana, que lá, para além de ter o espaço que você vai solicitar a liberação de filmagem, tem um espaço onde vocês veem. A gente contratou um produtor de locação, e aí ele fez um levantamento de algumas locações da cidade de Salvador, e aí tem dados de locação desse lugar. Então, como é a luz, como é a logística desse lugar, como é esse lugar, enfim, tudo tem no site da Film Commission. Para além disso, tem um espaço para os realizadores, prestadores de serviços, produtoras se cadastrarem, porque eu sou uma empresa, eu sou produtora de fora, quero gravar em Salvador, vou lá fazer uma solicitação. Mas aqui também eu posso ter acesso aos profissionais, eu preciso de um assistente de câmera. Vou lá, dentro do site da Film Commission, você tem acesso a alguns currículos e contatos de profissionais. Então, vocês, realizadores, podem se cadastrar dentro da plataforma, que seu contato, seu currículo já fica lá. Pode passar, por favor. E, por fim, que eu preciso beber uma água, tem o último eixo do Salcine, obrigada, Paula, que é a infraestrutura, que é uma super demanda que existe na nossa cidade, que a gente não tem um grande estúdio para se filmar em Salvador. Quando tantos realizadores daqui que se veem tendo que sair da cidade para finalizar seu filme, quando a gente recebe também umas produções, é muito mais para gravar externa. Não tem condições de gravar interna aqui em Salvador, porque não temos polo de estúdio. E aí, na primeira edição do Salcine Conecta, a gente fez uma mesa para se discutir esse tópico, a infraestrutura, a importância de uma infraestrutura estruturada numa cidade. E aí tivemos o diretor da Quanta, o diretor da Cidade da Imagem, Felipe? Cidade da Imagem, enfim, para se discutir esse tema. E, nesta mesa, o diretor da Quanta manifestou um interesse privado de construir um polo de estúdios aqui em Salvador, e era algo que a prefeitura já estava com esse interesse, então estamos dialogando. Felipe vai falar um pouco melhor sobre isso, que é o homem do dinheiro. A gente está em tratativa com a Quanta nesse processo de construção desse projeto para se construir um polo de estúdio com mais de 30 mil metros quadrados aqui em Salvador. E a gente entende que isso se constituindo, será um divisor de água para a produção audiovisual da cidade de Salvador. É isso. Por hora, estou aberta, meus contatos estão aí, e é isso. Obrigado, Milena. Vamos já passar diretamente para a Paula primeiro? Então, vamos para a Paula. Vamos mudar aqui a ordem. Vamos mudar a ordem, então, do que foi chamado. Então, vamos para a Paula, por favor. Começar nos golpes, né? Não era o divulgado, não foi o que ele confirmou no início da mesa. É Felipe, que é o homem do dinheiro. Massa. Bem, o início da mesa fala assim, o cenário, né? Depois fala Salcine e Bahia Filme, né? Acho que em relação ao cenário, tem várias coisas para se observar assim, a nível federal, né? A gente tem um momento de votação do VOD, quer dizer, a gente tem o fim da lei do audiovisual, que é uma coisa que precisa ser votada urgentemente no Congresso, ou seja, a gente tem ameaças, a gente tem, por outro lado, a sanção do regime especial de fomento na área da cultura, a aprovação da Lei Cultura Viva, ontem a aprovação da Lei da Economia Criativa. Então, assim, tudo em disputa, né? Tudo em disputa. E muita atenção para poder olhar o horizonte. Eu acho que na Bahia, do ponto de vista que a gente nunca teve um momento em tantas perspectivas,
né? Eu acho que Milena fala assim que a prefeitura sempre apoiou ali, bota 800, bota 1.000, bota não sei o quê, faz um edital, mas nunca conseguiu pensar um programa que atacasse todas as frentes, a ideia de atacar todas as frentes do audiovisual, da formação, chegar à distribuição, produção, tudo, eventos e tal. E, para falar de Bahia Filme, na verdade, eles dois são cargos instituídos. Eu passei o dia trabalhando em museu. Né? Programação de verão do MAB, programação de 2025 do MAB. Teve uma hora eu olhei a agenda e falei, tem. Não tem. Não, tem. Tem? Tem um pouquinho. Tem uma mesa agora, Bahia Filme. Bahia Filme. Tem as... E minha institucionalidade no momento, quer dizer, eu sou uma pessoa que tem a minha história ligada a uma política do audiovisual na Bahia. Em relação à Bahia Filme, acho que tem um momento chave que eu gosto muito de ter tido esse momento, porque numa reunião no Glauber Rocha, tinha tido uma reunião grande com Olívia, depois, 15, 20 dias depois, uma outra reunião grande com Lídice. E eu estava meio afastado assim da história. Aí fui na reunião e falei assim, galera, quando o Lídice saiu, disse, eu também estou saindo, mas vou dizer assim para vocês, para entrar num ritmo de governo, já que o governador falou na campanha que queria criar uma empresa pública do audiovisual na Bahia, governo é uma coisa que envelhece muito rápido. Ou seja, qualquer projeto novo tem que ser gestado no primeiro ano de governo. Porque depois as coisas se estabelecem e aí isso vai fazer o que está previsto em algum planejamento, mas uma coisa nova surgir é muito difícil. Falei, para entrar no ritmo de governo, de 15 em 15 dias vai ser difícil. Eu juntaria as 20 maiores empresas da Bahia e tomaria uma grana e diria, vamos contratar, no caso, Paulo Alcoforado, Gabriel, Renato Neri, e desenhar o projeto da Bahia Filme. Então, eu acho que esse dado é um dado muito importante, porque de tarde Cláudio Marques me ligou e falou, Paulinha, você saiu da reunião, mas a gente acatou, já falamos com as 20 empresas, já temos dinheiro, já estamos contratando os caras já toparam e vão fazer. Então, ali é um marco, e eu acho que isso, para as políticas culturais, de uma forma geral, é um marco importante na Bahia, assim, porque, geralmente, a gente fala, o governo precisa criar, o governo precisa... Quem é amigo do governo? Tem essa cultura no governo que é capaz de criar um projeto estruturante do audiovisual, ou do teatro, ou da dança, ou da música? Quando o setor toma para si a responsabilidade e desenvolve o projeto, isso ganha uma consistência que tem mais chance de dar certo, né? Então, eu acho que o projeto da Bahia Filme, a partir daquele momento, ele traz essa marca. É um projeto que foi constituído pelo setor. O setor trouxe para si a responsabilidade, o cinema tem essa característica um pouco no Brasil também, trouxe para si a responsabilidade de desenvolver o projeto, claro, baseado nas experiências municipais da Rio Filme, da SPCine, das provocações que a Salcine estava fazendo em Salvador, e estudando o Estatuto do Estado da Bahia, a característica do Estado da Bahia, os regimentos do Estado da Bahia, o funcionamento das empresas estatais do Estado da Bahia, Bahia Gás, Bahia Invest, Bahia Farma, e as ementas das secretarias, né? E buscando as informações. Então, assim, a partir de uma pergunta, por que criar uma empresa de audiovisual pública, economia mista na Bahia, no momento de hoje, onde só se fala de enxugamento do Estado, né? Essa era a pergunta, como justificar? Quer dizer, todo o projeto foi feito em função com esses dados todos, dos observatórios do audiovisual, do observatório da cultura, criar informações perdidas e constituir um projeto que respondesse essa pergunta. A gente só pode apresentar ao governo se a gente tiver essa pergunta na ponta da língua, né? E aí começou-se a desenvolver em cima disso. Como é que parâmetros se tomou? Tomou os últimos 8 anos que se tinha dados e se descobriu que a capacidade instalada das produtoras de audiovisual da Bahia, que, quando gerou a Ancine, tinham 35, 40, hoje nós temos 700 inscritas na Ancine, 500 com capacidade de levantar recursos, né? Então, se viu que a capacidade instalada nesses 8 anos tinha trazido para a Bahia um montante de 160 milhões de reais
captados diretamente no governo federal, 145, mais 10 milhões no governo estadual e uma merreca na prefeitura de mais 1 milhão, uma coisa assim. Então, esse dinheiro que veio a partir de uma iniciativa empresarial da capacidade instalada das produtoras, ou seja, sem nenhuma articulação política, sem nenhuma política pública direcionada para o audiovisual, apenas editais a partir da pressão, o setor faz uma pressão, salta o edital. Entendeu? Salta o edital e o setor conseguiu criar isso. Então, a partir de informações que vêm do IBGE, de Firjan, né, se foi constituindo o poder, a capacidade que o setor audiovisual tem de gerar recursos, de gerar impostos, e as proporções do quanto que investido volta para o próprio governo e tentar mostrar para o governo que economicamente tem jogo. Então, na verdade, não tem uma coisa tão árida no campo do audiovisual como o projeto da Bahia Filme, né? É surpreendente quando as pessoas pegam a PGE e falam, pô, mas não tem nenhuma figurinha, não tem nenhum desenhinho. E foi isso que foi levantando o processo de viabilidade do projeto dentro do Estado, ou seja, falar com o Estado dentro de uma linguagem onde os setores entendiam isso. Então, não é à toa que a própria Secretaria de Cultura levou mais tempo do que outras até para entender o projeto, porque é um projeto que quebra um pouco o formato e a maneira de se produzir. Então, tem muitos mitos em volta, assim, mitos que não se consolidam, porque as pessoas estão ainda... As secretarias falavam, pô, é uma empresa que vai filmar. Não, o Bahia Filme não vai filmar. Né? É uma empresa disso ou daquilo, como é que vai? Vai acabar a Dimas e vai virar... Não tem nada a ver com a Dimas. E como é que vai conseguir um cargo? É muito difícil conseguir um cargo no governo. Como é que vai conseguir 26? Como é que vai fazer isso? Então, foram muitas explicações, mas esses 3 caras, Paulo, sob o comando de Paulo Coforado, que não era ainda da Ancine, e Gabriel, com a experiência dele, Renato, que tinha ajudado a formar a SPCine, eles foram seguindo uma trilha, né? Tinham as referências e foram seguindo uma trilha. Em determinado momento, eu sou convocado para participar desse negócio, por estar no Estado e não precisar mais entrar nesse rateio dos recursos, né? E para dar uma colaboração, porque também estava começando a se sinalizar a possibilidade de Paulo ir para a Ancine. Então, eu precisava começar a trabalhar com 2 chapéus. É muito estranho no Estado, você, no cargo que eu tenho, que é diretor de museu, estar reunido com o secretário de Estado da Educação, do Planejamento, da Fazenda, da Administração, com a PGE. Em alguns momentos, eu ia meio escondido, né? Na hora de fazer a foto, eu saía de junto, para poder não gerar ciúmes e não gerar outros determinados tipos de coisas. Mas a gente foi aprendendo, a gente foi estressando. A gente teve uma dificuldade maior nos setores mais duros, no núcleo mais duro de governo, digamos assim, a Secretaria da Fazenda, que é quem vai tratar o dinheiro. Chegava lá, era muito bem tratado, mas dizia, pô, empresa não. Lembra de Lençóis, quando a gente se encontrou lá e tal, não sei o quê, mas empresa não. E a gente põe a empresa. E as pessoas não entendiam, não queriam ouvir o projeto. E outras secretarias iam ouvindo. Então, por exemplo, eu cito a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O secretário Ângelo sentou na mesa e falou, pô, a reunião de cinema, por que vocês me chamaram para essa reunião aqui? Não, aí quando começa a mostrar, ele fala, pô, esse negócio tem a ver comigo, esse negócio tem a ver com você, por isso que a gente está aqui. Então, total, mas não só tem a ver com você, mas o governador falou que vai fazer. Ele falou que vai fazer? Falou. Está no plano dele? Está. Ele levantou, foi pegar o plano, Gabriel, página 126, parágrafo tal. O cara chegou, pam, pegou a canetinha dele, pão, marcou. Como que diz assim, isso é comigo. Eu falei, ó, secretário, mas a cultura inteira do processo não vai permitir que um projeto de cultura vá para a SDE. Então, chegue junto, mas vai estar na cultura. Poderia. Quando a Ancine foi criada, uma das grandes discussões da criação da Ancine é onde vai ficar a Ancine. Então, era MEDIC, Indústria e Comércio. Não, desenvolvimento econômico, planejamento. Só que quando se chegava, os cineastas chegavam organizados para falar com esses setores, os caras não tinham a menor noção. E aí você vai dizer, pô, é legal botar no MEDIC, mas vai ficar um bicho muito estranho no MEDIC.
teoricamente é bom, mas não vai rolar. Até porque não era um projeto desenvolvido como é hoje a Ancine. Era ainda muito balcão, era ainda muito... Então, assim, poderia estar, mas, inclusive, a chefe do Conselho Superior de Cinema era a chefe da Casa Civil. A gente queria que ficasse do lado do governador, do lado de Lula, bota do lado de Lula, Ancine. E a chefe eu fiquei a reunir como conselheiro do audiovisual com Dilma. Dilma presidindo. Estava no dia que Dilma disse, ó, chega de presidir isso, Juca vai presidir, e largou com Juca. Mas, assim, é complexo essas questões, né? Então, assim, foi bom Ângelo Almeida entender, toda vez que eu encontrei com ele na vida, ele fala, e o Bahia Filme? Mas ele vai cair a ficha de novo agora, quando for promulgada, e a gente voltar lá para apresentar alguma coisa e tal. Mas, assim, o planejamento, que foi um parceiríssimo do processo, mas Cláudio Peixoto, no dia que a gente sentou com ele chegou na mesa assim e falou, vem cá, essa reunião é para a constituição de uma empresa pública do audiovisual, nesse momento aqui na Bahia. Ele olhou assim para o relógio, característico de quem diz, deixa eu ver quanto tempo vão tomar das coisas que eu tenho para fazer, de fato. Essa coisa não é do que eu tenho que fazer. E quando acabou a reunião, ele estava... Ranieri, como é que corre? Como é que vai? Essas duas coisas aqui podem ser uma marca do governo, porque isso aqui é muito forte, tal, tal, tal. Então, o projeto foi sendo estruturado em bases muito fortes, porque foi um projeto que foi assinado pelas 3 entidades que atuam no audiovisual da Bahia e as nacionais que têm representações aqui, né? A gente tem 2 conselheiros do Superior do Audiovisual, a gente tem presidente do CONE, a gente tem da Brave, que as entidades nacionais têm representações fortes na Bahia. 2 representantes do Comitê Gestor do Audiovisual, que define para onde o dinheiro deverá ser investido. E aí sempre pensar que também a gente tem a secretária do Audiovisual do Ministério da Cultura, que a gente tem a ministra do Audiovisual, ou a ministra da Cultura do Brasil. Então, assim, tem um ambiente muito favorável à constituição da coisa. Tem o movimento da Salcine, que é um programa, mas que faz uma zoada das outras. E, claro, as coisas funcionam na zoada e nas pressões, né? Então, assim, começaram a ser respondidas as questões, e a gente viu, por exemplo, que as 10 universidades que têm cursos específicos de cinema na Bahia botam por ano no mercado 1.100 profissionais. Então, essa informação que quando você fala na frente de um governador, você diz, preciso dar resposta para 1.100 pessoas que vão anualmente para o mercado. E não tem nenhuma articulação, ninguém conversa com essas universidades. Ninguém conversa com ninguém. Pode até não soltar a mão de ninguém, mas ninguém conversa com ninguém. Né? Então, assim, o que é a Bahia Filme? Né? A Bahia Filme é uma empresa de desenvolvimento econômico que usa a plataforma do audiovisual visando o desenvolvimento econômico da Bahia. Certo? Ela não vai dizer, faça esse filme ou não faça esse aqui. Ela vai, junto com todas essas coisas que ela falou aqui, tentar reforçar isso, inclusive na Salcine, porque é a principal cidade do estado da Bahia, Salvador, mas nos 417 não, mas em 20 sim, depois em 50, depois em onde tenha um embrião. E a gente viu que, por exemplo, nos 27 territórios tem entidades do audiovisual, sejam elas OSCs ou ONGs ou o que for, seja o curso de cinema, seja empresas que fazem casamento, que fazem, enfim, tudo é audiovisual, e tem blogueiros, e tem, enfim, tudo que mexe com o audiovisual e como isso pode estar interligado e se relacionando para resolver as questões mais graves do audiovisual. Ela chegou aqui no gargalo de falar assim, na distribuição a distribuição está caótico. Está caótico, porque antigamente você botava no jornal à tarde e todo mundo sabia. Não que todo mundo, não é todo mundo. Certo? Não é todo mundo também. É como se fala assim, o Colégio Central era muito legal, um super colégio, mas só tinha o Central, o resto das pessoas não iam estudar. Então, assim, a gente precisa chegar a mais mundos do que o que a tarde alcançava. Mas o fato é que a comunicação também mudou. Você lança um filme hoje na Bahia e não tem um texto. Como é que você lança um filme na cidade de Salvador e não tem um texto escrito sobre o filme, a não ser o release? É caótico isso, não tem chance de dar certo. Então, a gente tem que trabalhar a crítica, a gente tem que trabalhar
o evento, a gente tem que potencializar os eventos, fazer com que os eventos se relacionem, as coisas precisam ter relevância e precisam dar resultado. Então, assim, a gente tem que sair daquela de contratar o profissional e perguntar assim, é com nota ou sem nota? Ah, você não falou que era com nota. Pô, não tem sem nota. A gente tem uma Constituição, a gente tem regime de trabalho, tem... Então, assim, eu diria que a Bahia Filme é uma empresa de informação e de direitos. Ou seja, a gente precisa informação, articulação e também direitos. Por que que a gente vende um filme para a Netflix na Bahia mais barato do que vende no Rio e mais barato do que vende na França e nos Estados Unidos, né? Então, e por que que a gente faz e não tem os acordos todos relacionados de direito a quem é de direito das coisas? Então, assim, é uma forma de ser uma plataforma de desenvolvimento econômico, de fato, potencializar isso, em vez de a gente dizer, como na minha época mais ativo como diretor de filmes, faço filme todo dia, né? Não, Thales? Mas não tem um filme de projeto. O último filme de projeto foi o Jardim das Folhas Sagradas, de projeto, de captação de recursos e tal. Tenho mais de 10 anos hoje na gestão pública, então não dá para trabalhar com projeto. Dá para trabalhar com filme de gestão, que é a minha linha de pesquisa, o audiovisual na gestão. Meu mestrado é o audiovisual na gestão, então, cada exposição é um filme, cada oficina é um filme, mas são filmes feitos ali na gastura do negócio. Mas, assim, a gente fala, na Bahia tinha uma coisa que era assim, Valtinho tem um filme sobre os malês, o tema malês, nem tinha projeto, mas os malês era de Valtinho. A independência da Bahia do Rio de Julho era de outro. As pessoas pegavam suas capitanias hereditárias, eram donos daquele projeto que nem roteiro tinha, não tinha projeto e tal. Aí, quando alguém se mudava para o Rio de São Paulo, pô, que barato, -1. No próximo edital, não vai ter esse aqui que já se picou para São Paulo. A briga agora é dizer que ele não mora mais aqui, que a moradia dele é São Paulo. Então, eu acho que a gente está mudando para uma estrutura que é identificar, como ela falou, quem está fora e dizer, vem para cá, porque aqui tem uma oportunidade de trabalho, tem uma condição de trabalho, tem uma perspectiva de trabalho, tem uma forma de fazer seu trabalho funcionar, render. Então, a gente buscar formas de trazer a Ali Muritiba, de trazer as pessoas que viajaram porque queriam fazer cinema e saíram, né? Então, eu acho que teatro não, esse cara é de teatro, por que é que ele está se metendo em fazer filme? Opa, né? E a perspectiva é exatamente essa, quer dizer, não é um lugar só bonito para se filmar, até porque chove. Mas quando a gente pensa no estado da Bahia, a gente tem muitas regiões diferentes, com características diferentes. A gente tem filme como Louca Demais, eu acho, com Vera Fischer, Louca Demais, Doida Demais, que era um filme para ser feito, e tem outros exemplos, para ser feito um head movie no Brasil, e é feito na Bahia. Porque você sai do Rio São Francisco, você vai para Caatinga, você vai para o Cacau, você vai para... Então, você tem a capacidade, mas você tem uma literatura foda historicamente e foda hoje. Você tem os atores que estão bombando, os melhores atores do Brasil estão, ou saíram, ou estão vindo para todas as festas, como diz Lázaro. Estou morando lá, mas viram para todas as festas, o que não é pouca coisa. Só de Cachoeira já daria para quase estar morando em Salvador, agora na Bahia. E até uma música, né? Que impressionantemente o audiovisual constituiu uma estratégia, um enredo de produção industrial, e a música, que é a mais forte manifestação, digamos assim, ainda não constituiu uma coisa dessa natureza, mas a gente tem a música baiana bombando, as pessoas ainda estão, porque Caetano, Gil, mas tem uma música hoje bombando na Bahia, potentíssima. Então, assim, a gente tem muitas coisas na Bahia, né? Eu tive uma reunião essa semana com o adido cultural da França, que está para o audiovisual, né? O Nicolas. E ele falou, Paulo, eu só tenho 3 meses. Ele veio ao Brasil muito antes, bem antes. Eu vou 10 anos trabalhando na Coreia do Sul. Ele falando, eu estou há 3 meses aqui em Rio, São Paulo, mas você chega aqui e você diz assim, caramba, por trás de cada coisa você vê que tem muitas camadas, nada está entregue. Por mais que a Bahia
deixa as coisas parecendo assim que tem tudo sobrando e que pode deixar para lá. Não, a gente acha assim, pô, não está levando em consideração isso. Isso é tão forte, isso é tão importante. Mas ele mostra como temos camadas para poder fazer uma coisa potente dentro do audiovisual, né? Então, eu acho assim que, para uma empresa que está se colocando e a gente pensando uma linha do tempo dela, é um projeto de 10 anos, não, é uma ideia de 10 anos, que virou alguns pré-projetos e que, de março do ano passado, ou de janeiro do ano passado, ela começa a se configurar com um projeto extremamente estruturante, que foi entregue ao governo em um determinado momento, um projeto de lei inteiro, imenso. Obsessivo fazendo, né? Obsessivo. Comandado por Paulo Coforado, que é uma referência, né? Uma referência. Eu não conheço outro gestor público com compromisso, conhecimento e a capacidade de execução dele. Eu já tinha feito um outro trabalho com ele, quando ele era da Secretaria do Audiovisual e eu dirigia o RIDEB. A gente fez o DocTV CPLP, que eu sou fã do DocTV, sei que já foi superado, que já tem outras coisas mais avançadas do que... Mas o DocTV era uma coisa impressionante como política pública. E fazer o DocTV CPLP foi um dos maiores desafios institucionais que eu já me meti, era eu e ele ali colado. Eram 9 países, 9 estruturas jurídicas, 9 economias, 9 sistemas políticos, e com uma discrepância que era São Tomé e Príncipe, Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Guiné Equatorial, Goa, China. A China. A gente se envolveu com Macau. Que a turma da cultura conversava, mas Ave Maria, o povo que gosta de falar é esse povo do audiovisual, viu? Então, 57 milhões de conferências, 37 mil fóruns de debates em todos os lugares, o que eu acho que é muito bom. E, enfim, antes de entrar na minha fala, eu estava perguntando o que é que eu vou falar, né? Porque Milena já falou sobre a Salcine, falou sobre a experiência de Salvador, né? Paula, sobre a experiência das políticas públicas do audiovisual dos últimos 20 anos, né? 25 anos, e é um prazer, e agradeço, Léo, eu acho que momentos como esse têm que ser reforçados, e é essa a política de Estado que eu acredito, sabe? Está um representante do governo do Estado, está 2 representantes do município, e aqui estamos falando sobre audiovisual, a gente não está falando sobre uma plataforma de governo X ou de plataforma de governo Y, estamos falando sobre um projeto de desenvolvimento do audiovisual baiano, né? E isso é a política pública que eu acredito. Eu acho que Paula compartilha disso, né? E que é fundamental para o projeto ir para frente. E porque eu falo que o audiovisual fala bastante, e isso reflete um pouco das políticas para o audiovisual. O audiovisual é quem tem institucionalmente a sua política mais bem estruturada a nível federal, né? Tem uma agência, tem um conselho, tem uma secretaria do audiovisual, tem um comitê gestor, tem um fundo, né? Então, ela tem toda uma arquitetura institucional montada que vem a partir da estruturação e da organização social do setor. É um setor que, desde sempre, dentre as linguagens, apesar de não ter... A música talvez seja a nossa, né, a principal linguagem, o principal ativo brasileiro, mas o audiovisual do campo das artes é quem mais conseguiu se organizar realmente e reivindicar esse lugar institucional. Eu não vou entrar, você me chamou, eu vou só problematizar as coisas, tá? Aqui, porque eu acho que a Milena já falou muito sobre a política pública do audiovisual para a cidade de Salvador, e eu vou problematizar, eu acho que algumas questões relacionadas ao desenvolvimento econômico, que é esse chapéu que eu assumo agora. Agora eu estou como diretor da Salvador Tech Criativa, né? Então, é uma diretoria que cuida da matriz de desenvolvimento econômico, da matriz da área de tecnologia e da economia criativa. E, enfim, eu mudo um pouco do meu foco, que era olhar para o desenvolvimento cultural unicamente e falar sobre o desenvolvimento econômico.
E aí, Paula, quando você diz, né, que apresentou para o secretário da SDE o projeto e ele disse, poxa, isso poderia ficar aqui, eu acho que isso gera uma reflexão muito importante. E aqui eu vou ser polêmico dentro da Facom, tá? É urgente que as políticas culturais saiam exclusivamente da mão da parte da cultura. A gente tem rodado em torno do próprio rabo há muito tempo. As políticas públicas do setor de cultura, elas financiam um processo criativo, único e exclusivamente, tem financiado isso único e exclusivamente nos últimos 20 anos. Tem feito editais que fizeram com que os criadores parassem de pensar nos seus públicos, se afastassem de seus públicos, iniciassem seu processo e esgotassem seu processo em si mesmo. Então, houve um grande encastelamento da cultura e das artes e um afastamento da sua dimensão econômica no mundo capitalista, pessoal. Independente do que a gente acredita, ideal de mundo, nós vivemos no mundo capitalista de produção, né, de bem simbólico, mas de riqueza. E a gente falou de uma atividade, a gente construiu uma atividade que a gente reivindica como indústria, e que aí eu vou botar diversas aspas, só que a gente não se comporta como indústria, a gente não vende o que a gente produz. A gente não tem vendido o que a gente produz. Eu acho que você fala do esvaziamento, Léo, de um auditório para discutir política pública, eu falo do esvaziamento das salas de cinema dos filmes brasileiros. O market share do ano passado dos filmes brasileiros foi de 3%. O market share desse ano não vai bater 5%. E a gente produz 300 filmes por ano. Esse ano foram 280 e poucos filmes. Ninguém mais está preocupado na cultura, ninguém mais está preocupado em produzir, em falar com o público. Ninguém mais não, tá? Desculpe aqui minha... Né? Tô cansado, tá, pessoal? São 8 horas da noite de quarta-feira e esse ano não acaba nunca. Enfim, mas tem muito pouca gente preocupada com o público, em dialogar com o público, em falar, em gerar riqueza. E eu acho que é muito importante para a gente reivindicar, inclusive, essa intersetorialidade da cultura, que a gente amadureça um pouco o discurso da cultura. E eu voltei agora da conferência de Brasília, da 4ª Conferência de Brasília, né, do Festival de Cinema, e Vânia Lima, a maior produtora de cinema do estado da Bahia, falou uma coisa eu acho muito importante, e que a gente vem conversando há um tempo também. Ela falou... Eu acho que a gente não fala de indústria audiovisual, e a gente não pode falar de indústria audiovisual no Brasil, a gente tem que falar de uma pré-indústria, né, de algo que pode vir a ser uma indústria, mas que essa atividade não está estruturada de maneira industrial. E eu acho que dar o nome certo para as coisas ajuda a gente a pensar nas soluções corretas. Se a gente fala de política industrial ou de um setor industrial, a gente imagina que esse bem ou esse serviço ele deveria estar sendo produzido em escala e ele deveria estar sendo vendido e consumido em escala. O negócio audiovisual é produção de propriedade intelectual, pessoal, não é prestação de serviço, certo? Sabe quantas empresas na Bahia vivem da exploração de propriedade intelectual? Paula, você conhece alguma? Eu perguntei à própria Vânia, que é a maior produtora da Bahia. Minha chefe de verão ou de férias, né, quando eu tiro férias para trabalhar para ela, mas é muito precário ainda e ela é top. Isso. Então, assim, o nosso serviço, ou seja, a exploração dessa indústria, que é licenciar obras, que é explorar a propriedade intelectual, ela não existe. Ela não existe, até porque ela tem sido financiada pela política pública e ela roda, certo, em festivais e em circuitos de cinemas que são exclusivos e excludentes, que pontuam para você ganhar o próximo edital. Então, eu produzo para uma lógica que alimenta um processo de dependência de financiamento do Estado. Eu não posso falar em política de desenvolvimento industrial. E se eu for falar de política de desenvolvimento industrial e sentar com o MDIC, que, Paula, você falou, né, que foi sentar lá em 2002, se você senta agora, não tem conversa com o MDIC. Você não vai ter conversa. E a gente precisa, eu acho, que tomar esse choque de realidade mesmo na política pública para a cultura, porque a gente está muito bom e a gente se especializou muito em falar da dimensão simbólica, da importância simbólica, e uma coisa
não é em detrimento de outra. A dimensão simbólica caminha em conjunto com a dimensão econômica. E a dimensão econômica parece que, durante um bom tempo, a gente construiu como se fosse uma grande inimiga e que a gente precisava que os governantes entendessem a importância da dimensão simbólica, da cultura, do audiovisual, das atividades culturais, para desenvolver políticas públicas. Né? E fala, é esse povo careta que não entende. Fala, pessoal, é número também. É geração de riqueza, é oportunidade. E a gente está dependendo do Estado para sobreviver. E a gente viu isso quando a gente passou pelo infeliz do desgoverno que a gente teve, né, anterior. E a gente viu o caos que foi para a gente poder sobreviver. Porque uma vez que, e aí eu vou falar do audiovisual, que o Fundo Setorial do Audiovisual parou de funcionar, de injetar recurso no mercado, o mercado se viu desesperado. E o que salvou o mercado é hoje o maior inimigo do mercado, que é a prestação de serviço para plataformas de streaming, que injetou esse mercado durante a pandemia, porque o negócio deles deu um boom, e eles passaram a investir no mercado, e esse mercado passou a girar. Passou a girar, e o pessoal, sempre que eu vou conversar com a turma do audiovisual, é sempre uma soberania. Eu acho isso super bonito, eu acho isso super importante. E a soberania nacional, porque a gente tem que produzir nossos filmes, eu concordo. Entretanto, a gente precisa sobreviver também. E quando a gente fala de audiovisual, a gente não fala só de cinema. Pegar um dado econômico muito importante, 80% do valor movimentado, essa pesquisa mostra, da atividade audiovisual na cidade de Salvador, e isso é Brasil, vem da publicidade. Estava ontem no Carmo, Ivete Sangalo estava gravando em cima do trio uma publicidade para Itaipava, que aquilo injeta de dinheiro privado R$1 milhão ali numa cadeia para você gravar 2 horas. É uma atividade de altíssimo valor agregado. Né? E, assim, eu quero produzir filme brasileiro, mas eu quero que os profissionais do audiovisual vivam da atividade audiovisual. E a atividade audiovisual não pode ser vista apenas como produção de cinema independente brasileiro. Eu acho que esse é um ponto, eu acho que, inclusive, as políticas públicas precisam olhar para isso. E a gente, quando fala em construção de política pública para o audiovisual, e a gente pensa, por exemplo, em posicionar Salvador como um polo, né, industrial, com uma infraestrutura que permita a gente captar uma produção de grande porte de um player desse internacional. Imagine que um player desse vem para Salvador e tem 3 outras produções acontecendo na cidade. A rede de serviços de logística colapsa. Colapsa. A gente tem um fornecedor especializado em catering na cidade de Salvador. Nenhum deles fala inglês. Nenhum deles tem capacidade de fazer um atendimento bilíngue. Então, quando a gente fala de mercado, eu não posso falar só de desenvolver os produtores e os realizadores, que é esse setor que está organizado e reivindicando a política pública para si mesmo, porque, se eu não olhar para a cadeia de suprimento, e que essa é uma política industrial, e eu acho que aí os produtores de cultura têm que estar preparados, porque, se querem discutir política industrial, vão parar de discutir o dinheiro que vem para o meu bolso e vai passar a discutir o dinheiro que vai para estruturar uma atividade econômica. Perdi até a linha aqui do raciocínio, mas, enfim, a gente precisa entender essa construção, que é sobre isso. A gente não tem como ter 2, 3, 4 produções grandes acontecendo na cidade de Salvador, por mais que a gente tenha uma infraestrutura e por mais que a gente tenha os melhores profissionais qualificados na cidade. A gente não vai conseguir ter, porque a cadeia de suprimentos e de logística não vai dar conta. Né? Então, eu acho que é urgente que a gente extrapole as discussões de cultura para além da pasta da cultura e do pensamento da cultura, para que a gente possa falar efetivamente de uma política pré-industrial, para que a gente possa falar sobre uma indústria criativa. Ontem eu estava na Câmara de Inovação e Tecnologia da FEComércio, com o presidente da FEComércio, e o presidente da FEComércio estava lá puto da vida, falando: porra, esse negócio de economia criativa, ficar colocando como indústria. Que indústria, rapaz? É tudo prestação de serviço.
Isso não devia estar sendo visto pela FIEB, pela Federação das Indústrias, isso devia estar sendo feito, devia estar sendo visto pela Federação, né, do Comércio e Serviço. Não deveria estar sendo lá. Mais uma vez, dá o nome errado, a gente busca soluções erradas. Eu quero que a atividade industrial, a atividade cinematográfica e audiovisual seja uma atividade industrial para que a gente discuta ela a nível FIEB, a nível Cimatec, realmente, a nível de uma política de indústria. Hoje a gente realiza um programa com o Cimatec tem uma grande dificuldade de entender a realidade da economia criativa, porque ela simplesmente tem uma lógica industrial. E, quando ela vai dialogar com o setor, ela não encontra isso. Onde esse diálogo talvez fosse muito mais fácil com a FEComércio, com o SENAC, com o SENAI, ou com o SENAC, com o SESC. Né? Enfim, eu acho que é um pouco dessa reflexão que a contribuição que eu poderia trazer para a mesa. Eu acho que o audiovisual, e a gente acredita piamente, e aqui pessoalmente, mas compartilhamos dessa visão, Milena também, o secretário Pedro, a secretária Mila de Desenvolvimento Econômico, que o audiovisual pode ser uma das principais atividades econômicas da cidade de Salvador nos próximos 5 anos. Uma atividade de altíssimo valor agregado, uma atividade, né, que, inclusive, tem sua atividade econômica altamente intensificada pós-pandemia, né, porque hoje tudo a gente consome, né, em forma de audiovisual, e a gente tem telas disponíveis em todos os lugares. E, mais uma vez, audiovisual não é só cinema. Né? A gente tem a capacidade de transformar essa atividade numa das principais atividades econômicas da cidade de Salvador. Uma cidade que não tem indústria, uma cidade que vive de serviços. Né? E que uma das principais matrizes econômicas naturais, se você olha para Salvador, e eu acho que Paula falou sobre isso, Milena falou sobre isso, é a cultura, é a indústria, e aqui me permita aspas, criativa. Tudo tem muitas camadas, e o turismo de Salvador é um turismo de beleza natural, mas é principalmente um turismo cultural. Então, assim, é uma vocação tanto quanto natural a economia criativa, né, e a cultura, se a gente se estrutura para explorar isso, também economicamente. E, mais uma vez, pessoal, quando você faz esse discurso, quando eu faço esse discurso, é ótimo, porque eu já não estou mais, eu já perdi a paciência, né, de discutir isso. Você é neoliberal e você está... Eu falo, galera, me perdoe, vocês podem pintar o chapeuzinho, vocês podem pintar o diabinho e o papa, né, ali que vocês quiserem. Assim, eu quero é que os meus pares prosperem. Eu quero que as pessoas que eu vejo, às vezes, de 45 anos, 40 anos, 30 anos de experiência, disputando cargos de R$2.000, pessoas extremamente qualificadas. Eu acho isso inadmissível. Um projeto que eu acredito. Eu falei, meu amigo, massa que você acredita nesse projeto. Bacana, mas você precisa também ganhar dinheiro. E a gente precisa falar sobre isso, porque isso também é libertação. A gente tem falado sobre demandas profissionais, escala 6x1, sobre qualidade de vida, e uma das coisas que dá qualidade de vida é a capacidade de gerar renda. E aí eu vou lhe dizer também, só para finalizar, Léo, porque eu vim para problematizar só, realmente, eu não vim para construir e discutir política audiovisual, até porque já construíram muito e já falaram demais aqui sobre isso. Onde eu acho mais aderência, a gente estava fazendo agora uma aceleração dos blocos afro. Estão super interessados em fazer isso, em falar, poxa, a gente perdeu um pouco do bonde da história. Nos anos 90, o maior astro pop veio para cá para gravar, sabe? Com a gente era produto internacional. A gente precisa se atualizar, a gente precisa colocar também, porque a gente tem essa capacidade. Nem toda atividade vai ter essa capacidade, mas aquelas que têm, é importante que se estruturem, se quiserem, tá? Se quiserem, se estruturem para isso, para disputar esse mercado. E quando eu vejo e que eu converso, principalmente, com profissionais que não têm tempo a perder, que falam, eu preciso trabalhar, cara. Eu preciso trabalhar. E meu trabalho é audiovisual, e meu trabalho é cultura. E eu preciso ganhar dinheiro com isso. E eu acho que a gente precisa perder a vergonha, um pouco da vergonha, porque digo porque isso é minha trajetória. É minha trajetória pessoal. Eu estou há 2 meses na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eu trabalhei os últimos 13 do MAN,
a Fundação Gregório de Matos, a Secretaria de Cultura, e eu era impregnado também disso. Parecia que era um crime a gente falar de dinheiro. Eu migrei, eu tinha desistido de trabalhar com política pública de cultura, eu falei, vou trabalhar com entretenimento. Entretenimento dá muito mais dinheiro. Fazer evento corporativo eu ganho muito mais dinheiro do que ficar aqui trabalhando e me matando, rapaz, por essa turma. E aí eu tenho dinheiro, inclusive, para fazer os projetos que eu acredito. Depois, para investir meu tempo em coisa que eu acredito. Entretenimento não é cultura. E eu fazer um evento corporativo onde eu tenho condições de levar um artista independente da cena de Salvador para ganhar um valor de cachê que ele não ganha em lugar nenhum e disputar um lugar e mostrar a cultura baiana, soteropolitana, para um monte de paulista que vem fazer uma... Sabe? Então, acho que é expandir um pouco desse olhar das políticas públicas para a cultura, mas aí, obviamente, do audiovisual, para além do espectro das pastas de cultura, para que a gente comece realmente a falar sobre uma política pública pré-industrial, uma política pública industrial do audiovisual, e que a gente tem total, e eu acredito aqui que essa mesa, inclusive, total capacidade de colaborar com essa construção, de colaborar. E aí a universidade, é poder público estadual, municipal, federal, que já tem sua institucionalidade, sua arquitetura institucional montada, trabalhando em conjunto, e o mercado também entendendo isso. Bom, era isso.